a esse vídeo sobre a ruptura do ligamento cruzado cranial em cães e gatos. Meu nome é Felipe Garofalo, eu sou médico veterinário especializado em ortopedia e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse tema. Como a ruptura do ligamento cruzado cranial é um tema muito abrangente, então a gente tem diversas técnicas cirúrgicas, né? O diagnóstico ele acaba tendo características muito especiais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apenas o que é o ligamento cruzado, né? Dar uma introdução um pouquinho melhor em relação a essa questão da anatomia e do que é o ligamento, tá? Então todo esse conteúdo ele está disponível no site vetgarofalo.com, que é o meu site pessoal, e no site da orthoforpets.com, que é a minha clínica especializada em ortopedia. Tá bom? Então, no site você também encontra o curso completo sobre a ruptura do ligamento cruzado cranial em cães e gatos, que abrange todos os tópicos, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é o ligamento cruzado cranial, né? Então, falar sobre o ligamento cruzado em si. Então, se você nunca ouviu falar, né, sobre o ligamento cruzado, é a primeira vez que está ouvindo falar, não sabe direito a anatomia, né, não está familiarizado ainda, né, com esses termos, não sabe o que é um ligamento, o que é um tendão. O ligamento, ele é sempre uma estrutura que vai unir os ossos, né? Então, o ligamento, ele conecta um osso com o outro, enquanto quando você tem um tendão, por exemplo, é quando o músculo ele está se conectando ao osso, tá? Então, no caso do ligamento, ele une os dois ossos e quando a gente fala no ligamento cruzado cranial, ele é um importante ligamento no joelho. Então, assim como nos humanos e nos cães e gatos, esse ligamento ele existe ali na região do joelho para estabilizar ele, né? Então, ele tem esse nome porque ele tem um aspecto de X, né? Então, unindo os dois ossos, une o fêmur aqui em cima com a tíbia, então formando a articulação fêmur, né? Tíbio patelar, tem a patela aqui também que fica encaixada aqui na tróclea, tá? E no meio a gente tem conectando aí o ligamento cruzado cranial. Por que cranial, né? Porque além do ligamento cruzado cranial, a gente também tem o ligamento cruzado caudal quando a gente fala em cães e gatos, né? Quando a gente fala nos humanos, a anatomia ela muda um pouquinho, então no cão e gato a gente acaba usando o crânio e a cauda como referência, né? Então é cranial e caudal. No humano a gente conhece esse ligamento como ligamento cruzado anterior, né? Então o humano ele usa fala o LCA, né? Então ligamento cruzado anterior e usa a nomenclatura anterior e posterior, tá? Então a principal função do ligamento cruzado cranial é estabilizar a articulação do joelho, né? Então ele estabiliza o joelho, evita que o joelho ele se mexa em excesso, né? Então ele une os ossos para evitar uma carga excessiva, né? E um atrito em relação aos ossos, causando dor, desconforto e desgaste das articulações, tá? Então, falando especificamente da função do ligamento cruzado, ele evita a rotação interna da tíbia. Então, ele evita que a tíbia ela rotacione internamente em excesso, né? E também evita a hiperextensão do joelho. Então, ele evita que a tíbia, esse osso de baixo aqui, né, da articulação, ele vá mais para frente do que ele deveria. Então, o ligamento cruzado, ele segura aí a articulação do joelho, tá? Em cães é muito comum, né, em humanos também acontece bastante, a ruptura, né, do ligamento cruzado cranial. Essa ruptura ela pode ser total, então geralmente em decorrência de algum trauma, né? Então pode ser total, ele romper por inteiro ou romper parcialmente, tá? E ainda o ligamento ele pode ser insuficiente. Então, antes se usava muito o termo ruptura do ligamento cruzado cranial, agora se fala também sobre insuficiência, porque não necessariamente ele está rompido, né?
muitas vezes ele só está ficando mais frouxo conforme o animal vai ficando mais velho, então ele recebe aí o nome de insuficiência do ligamento cruzado cranial, também conhecido aí, né, como doença do ligamento cruzado cranial. Então está mudando um pouco a nomenclatura da doença, tá? E falando um pouquinho sobre a anatomia, né, do ligamento cruzado cranial, a gente tem duas bandas, né? Então a gente tem, falando assim de uma forma simples, duas fitas, né? Então do ligamento cruzado. A gente tem uma fita que ela é crânio medial, tá? Então a gente sabe aqui, né, olhando o desenho aqui, que o lateral é onde está a fíbula, então a fíbula ela é sempre lateral. Então a gente vê aqui, ó, que o ligamento ele vem crânio medial e atrás a gente tem outra fita, né, outra banda que é caudo lateral. Então o ligamento cruzado cranial ele é composto aí por duas bandas, né? E por que é importante você saber isso, né? Você é clínico, veterinário ou veterinário ortopedista que está assistindo esse vídeo, por que é importante você saber que o ligamento cruzado cranial ele tem duas bandas, né? Porque no momento que a gente chegar ali no assunto diagnóstico, né, na hora de fazer o teste de gaveta, para ver se o ligamento está rompido, no momento do exame físico ortopédico, nas rupturas parciais, muitas vezes só uma das bandas está rompida, né? Então, quando a gente fala aí da ruptura parcial, geralmente a primeira banda a se comprometer é a banda crânio medial, tá? A banda crânio medial, pessoal, ela tá mais tensionada na flexão do joelho, mas geralmente ela está tensionada tanto na flexão quanto na extensão. Então, quando você vai fazer lá o teste de gaveta, você faz o teste e você sente, né, que às vezes não tem o gaveta no momento da extensão, mas você vê o gaveta no momento da flexão. Isso se deve porque a banda caudo-lateral ela é tensionada só na extensão. Então, às vezes a banda crânio-medial meio que já foi, né, ela rompeu, mas a banda caudo-lateral é que está segurando as pontas ali com a perna estendida. Então, aí você faz o teste em flexão, tá com o gaveta positivo, o ligamento está rompido, mas aí você vai fazer com ele em extensão, a banda caudo-lateral está segurando, né? Então, por isso que é importante você saber a diferença aí, né, entre as bandas, e que o teste de gaveta ele tem que ser realizado aí em de dois modos, né, na flexão e na extensão, tá? Então aqui isso é só para a gente falar um pouquinho, né, introduzir o assunto da ruptura do ligamento cruzado cranial em cães e gatos, tá bom? Então aqui a gente tem também os meniscos, né? Muitas vezes o menisco ele acaba se lesionando também quando, principalmente o menisco medial, né? Quando a gente tem a ruptura do ligamento cruzado cranial, porque acaba, né, tendo um movimento interno da tíbia em excesso, tá? E no longo prazo, como o joelho ele fica instável, então ele começa a ter aí um movimento em excesso, a doença, né, ruptura do ligamento cruzado cranial, tende a levar a uma doença articular degenerativa, tá bom? A uma artrose. Então era isso, tá? Então a gente hoje falou um pouquinho sobre, né, o ligamento em si, que é a anatomia, né, as diferentes bandas, a função do ligamento também. E vamos agora para o próximo vídeo, né? Próximo tema, que é como diagnosticar aí, né, a ruptura, né, do ligamento cruzado cranial em cães, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, aproveitado o conteúdo, e qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? E deixem aí um like pra gente, um joinha, e até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço.